Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Tá conosco o Emerson W. Dias, trazendo mais uma vez o quadro Momento O Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. E o que você traz, inclusive, neste dia do amigo, viu, Emerson? Feliz dia do amigo pra você, meu amigo. Obrigado, pra você também, Renato. O que você traz pra nós neste dia do amigo? Dia do amigo? Pois é, eu até ia falar sobre o dia do amigo, mas pintou uma notícia hoje, e aí como a gente falou muito de amigo o dia todo, eu falei, bom, acho que essa aqui vai ser mais legal pra gente trocar umas ideias hoje no Radar Paulista, né? Certo. Hoje saiu uma notícia, Renato, mostrando uma pesquisa aí, dizendo que os estados, cidades que fizeram melhor isolamento social, eles estão lidando de forma melhor com a economia, com a recuperação econômica. Então, fizeram umas correlações e tal, e isso tem mostrado. É um estudo da AC Pastor e da FGV. E esse estudo, Renato, ele não é muito diferente de um estudo que já tinha saído em março, que foi feito nos Estados Unidos, com dados da pandemia lá da gripe espanhola de 1918. Que mostrava que aqueles estados americanos que tinham feito isolamento de melhor qualidade tinham conseguido se recuperar economicamente mais rápido pós-pandemia. Uhum. E essa notícia saiu hoje, eu fiquei debruçado nessa pesquisa, tentando entender como é que foi feita. E eu estava, por coincidência, olha só, esse fim de semana eu estava relendo um livro, Renato, que é um livro de 1997, chamado Cannibal with Forks. Ligada no desenvolvimento econômico, no ambiental e no social. Então, quando eu junto esses três elementos, é o que se chamava no passado de triple bottom line, que é os pilares da sustentabilidade. Certo. Só existe sustentabilidade quando uma empresa só é sustentável quando ela gera lucro, é a parte econômica, quando ela não deteriora o meio ambiente e quando ela tem responsabilidade social. Então, só há sustentabilidade quando eu junto essas três coisas e não priorizo uma delas. Uhum. Eu trabalho com as três de forma contínua. Isto é sustentabilidade. E o nome do livro, que do John Elton ele batizou de Cannibal with Forks, Canibais com Garfos, é porque uma ideia é o seguinte, né? O capitalista era tido como o canibal, aquele que quer destruir, quer comer tudo, quer acabar com tudo. Inclusive Sim. com a própria concorrência, consigo mesmo, etc. Só que ele brincava com a ideia do canibal com garfo, por quê? Porque o canibal usar garfo seria uma espécie de progresso, seria uma espécie de um capitalismo mais sustentável, que o capitalismo em si não é ruim, o problema é só quando ele desequilibra, o econômico prevalece em relação às pessoas, em relação ao meio ambiente. Uhum. Então, um capitalismo sustentável seria um canibal, mas ao invés de comer com as mãos, ele comeria de garfo, e o garfo é o garfo das três pontas, do lucro, da responsabilidade ambiental e da responsabilidade social. E eu, lendo este livro, estava no fim de semana, exatamente tem a ver esta pesquisa. Por quê? Percebe, Renato, que não dá para a gente falar de desenvolvimento econômico se as pessoas não tiverem saúde? Claro. Tá tudo conectado, e essa questão vem do ar, né? Vem de um vírus, ou seja, tá tudo conectado. Eu não posso pensar. E aí uma mensagem que o Paulo Freire já falava isso num livro chamado Pedagogia da Autonomia, que a ética do mercado não pode prevalecer a ética das relações, né? A ética das pessoas. Ou seja, o que é ser sustentável? É você conseguir fazer essas três coisas andarem de braços dados. Não precisa uma delas existir às custas do detrimento das outras. E é exatamente o resultado que essa pesquisa está mostrando. Quando você preserva a vida, faz, né, uma proteção em relação à vida, e inclusive
você consegue o desenvolvimento econômico depois mais rápido do que aqueles estados, municípios, países até, que privilegiaram o econômico em cima do social e em cima do ambiental. Olha como tudo está conectado, Renato. O que você está dizendo, né, Emerson, tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo também, que é a questão da saúde ser fundamental para que o cidadão também tenha como objetivo ser um cidadão, né, inclusive usando um termo capitalista, ser um cidadão produtivo, né, que é Sim. um termo bastante significativo aí pro capitalismo. E que a gente percebe, inclusive, né, Emerson, você vê, hoje tem 2 ou 3 notícias mostrando que o mundo caminha para a chegada de uma vacina contra o coronavírus mais cedo do que talvez a gente até imaginasse, né? Porque acredito que também as empresas, é claro, não só as empresas farmacêuticas que estão em busca dos seus lucros e que o primeiro que sai na frente aí vai, sem dúvida nenhuma, lucrar muito com a chegada de uma vacina, mas também porque as pessoas que forem, na medida que as pessoas forem vacinadas, você vai fazendo com que esse motor, né, da economia volte a girar com a mesma intensidade que vinha girando antes da pandemia. E daí a preocupação que a gente vê com isso que você está falando, né, Emerson? Exatamente, né? Exatamente, essas coisas são conectadas, né? Não há desenvolvimento econômico se não houver desenvolvimento social. E não há desenvolvimento econômico se o socialmente desenvolvido não gerar a economia. Ou seja, não tem como você desvincular uma coisa da outra, né? Elas se retroalimentam, uma coisa está ligada com a outra. Que é a mesma coisa do ambiente, né? Não tem como eu falar o seguinte, olha, eu vou fazer lucro aqui porque eu vou produzir um produto que eu vou poluir o rio. Beleza, você faz lucro, mas no médio e longo prazo você vai ficar sem o rio, e aí a comunidade em volta não vai ter o que beber e você não vai ter para quem vender. Então, essa compreensão de que tudo está conectado, ele é muito importante. Eu não posso privilegiar uma em relação à outra. E eu gostei muito dessa pesquisa, porque ela casou com uma coisa que eu estava pesquisando para outros fins, e que passava, né, por esse conceito. Olha só, Renato, de 97, tem 23 anos esse livro. Olha só, hein? 23 anos. E a gente está vendo agora, né, inclusive lá no livro ele falava dessa questão do predomínio econômico sobre culturas, e que isso traria muitos problemas à sociedade. E o que nós estamos vendo aí com os movimentos de Black Lives Matter, né, movimento de inclusão das minorias, uma pobreza que está aumentando no mundo, isso tudo está causando uma problemática social gigantesca. Essa conta, ela volta, não tem como você desvincular uma coisa da outra. Então tudo aquilo que o Elkton falou 23 anos atrás, pensando num canibalismo de garfo, né, que seria o melhor dos mundos, e que não aconteceu ainda efetivamente em todos os lugares, ele está dando as respostas agora, né? Tá acontecendo aí. Esse rebuliço da sociedade, essa urgência nas questões climáticas é fruto do nosso olhar somente para o econômico em detrimento do social e do ambiental. E espero que realmente haja um olhar, inclusive, sobre a questão do capitalismo selvagem aí, que muitas vezes acaba destruindo as vidas também de algumas pessoas, porque é desemprego, é renda que não alcança a possibilidade do cara manter a família dele e tal. E eu tô dizendo isso também porque, Emerson, porque quem roda hoje por São Paulo, eu rodo bastante, viu? Eu rodo bastante mesmo, desde o início da pandemia, no meu carro, ou caminhando e tal, sempre tentando me proteger e tal. Mas eu tenho visto um aumento bastante significativo de moradores de rua em São Paulo. Não sei se você já percebeu isso, mas eu tenho percebido um número muito grande de moradores de rua, pessoas em condições de muita carência, né? Claro, até que ainda bem que essa semana parece que vai ser uma semana menos fria, né? Com temperaturas um pouco mais altas e que ajudam aí os moradores de rua. Mas semana passada eu vi situações aí bastante lamentáveis também em São Paulo,
com relação a isso. E a gente precisa começar a pensar nisso também, quer dizer, aí as pessoas que estão fora, que já estavam e que passaram a ficar também fora desse globo, né, vamos dizer, da economia, né, dos economicamente incluídos, porque tem muito excluído e cada vez mais. Em São Paulo, que eu acho que é um polo econômico muito, vamos dizer, vigoroso no Brasil, e quando a pessoa, ou ela está trabalhando, ela está ali, né, no meio econômico, ela está fora e está fora numa situação realmente, às vezes, deprimente. E a gente tem visto muito isso em São Paulo. É fundamental que se tenha um olhar para essa questão social da mais alta relevância. Tá? Se você passar, por exemplo, Largo São Francisco, que era um lugar que eu passava sempre e não via morador de rua, hoje você passa na frente da faculdade ali de Direito, né, do Largo São Francisco, está lotado hoje de morador. Aqui, por exemplo, você caminhando pela Paulista, no túnel ali que liga a Rebouças, lotado de morador de rua ali, e na Paulista mesmo, na própria Paulista, nos calçadões aqui da Paulista. Enfim, é uma situação que precisa de um olhar aí também, porque muita gente ficou fora do barco depois da pandemia, não só na questão da saúde, mas na questão econômica também, né? E que precisa ser verificado, né? Sem dúvida nenhuma. E é exatamente esse ponto, né? Não adianta você desenvolver uma cidade como São Paulo se você não abarcar todos, né? Porque essa conta volta. E você estava falando aí dessas situações de morador de rua. Eu fiquei 100 e poucos dias sem sair de casa, e há mais ou menos uns 10, 20 dias atrás, eu fui na Praça da Sé fazer umas gravações lá de aula. Uhum. E eu fiquei, Renato, horrorizado com a quantidade de morador de rua na Praça da Sé e ali no pátio do colégio. Eu fiquei assustado com a quantidade. Por isso que eu tô falando pra você. Exatamente isso. Então, é reflexo disso aí. Exatamente, porque assim, a gente sabe que sempre teve em São Paulo, morador de rua, é uma condição, né, de cidade grande, às vezes, inclusive, né, do capitalismo selvagem que a gente acabou de falar, de comentar, né? Agora, a quantidade de pessoas hoje, moradores de rua, aumentou demais, e eu não vejo realmente a grande imprensa mostrando isso. O que está acontecendo? Por exemplo, ali debaixo do Minhocão, que normalmente já tinha, agora também dobrou o número, triplicou o número de pessoas moradores de rua debaixo do Minhocão também. Bom, mas enfim, o assunto é muito extenso e você trouxe um tema, eu acho que muito a calhar para o momento que a gente está vivendo, e tem aqui também a participação das pessoas, viu, dos nossos ouvintes aqui, e amigos também, porque hoje é dia do amigo, e o Arnaldo Onço também é um grande amigo, dizendo aqui, eu li esse livro, Emerson, muito bom. E aí ele comenta o seguinte, cada vez mais no mundo todo, consumidores são mais exigentes em saber o que custou à natureza o produto que está sendo vendido. Não é mais somente o custo monetário. É uma outra abordagem interessante aqui, né, Emerson? Sem dúvida nenhuma. E Renato, e o que o Arnaldo Onça, que aproveito já para mandar um abraço para o nosso amigo aí também, está falando, tem tudo a ver, né? Que bom que ele leu esse livro. E a gente está vendo hoje, Renato, a pressão do consumidor europeu em relação ao Brasil por conta da questão do desmatamento da Amazônia. Né? Ou seja, é perigoso, e é por isso que estão fazendo pressão lá no vice-presidente Mourão, porque que é o tema que eu falei na semana passada aqui, né? Aquele 1% que é vagabundo, que é a imagem que o Brasil está passando para o exterior de não preservar o meio ambiente vai ter reflexo nos produtos que exportamos. Então, se a pressão, pensa que a pressão é só social, não, ela também é econômica. Porque a partir do momento que um consumidor europeu deixa de consumir um produto brasileiro porque entende que o Brasil não cuida do seu meio ambiente, e ele pode estar até errado, hein? Mas o que manda é a percepção que ele tem como consumidor. Uhum. E se ele perceber que isso não é levado a sério, ele deixa de consumir. E ao deixar de consumir, quem é que fica com o prejuízo? Nós aqui que exportamos, né? Olha como está tudo conectado, e essa consciência do consumidor é muito importante. Por quê? À medida em que eu tenho essa consciência, eu paro de pensar apenas no econômico. Eu olho também o social e o ambiental. E essa conexão toda que você está dizendo é importante porque
às vezes as pessoas pensam, mas aqui no Brasil ninguém liga para isso daí, né, a gente consome e tá tudo certo. Mas não é isso, porque o Brasil e o país só cresce também, né, mediante as exportações, mediante aquilo que nós vendemos para fora, né, como você está dizendo. Quer dizer, você tem, por exemplo, Estados Unidos e tem Europa que valorizam. E também a Ásia, claro, também valoriza, né, a questão da preocupação com o meio ambiente e tudo mais. E quanto mais o Brasil tiver uma imagem, vamos dizer, positiva ou negativa, isso tem uma alavanca, tanto para o bem como para o mal, diretamente conectada, né, como você está dizendo, né, Emerson? Exatamente, é isso aí. E é essa, eu diria, inocência, né, que eu vejo que, por exemplo, muitas pessoas que estão hoje no governo têm de achar que somos autossuficientes, que podemos fazer o que quisermos, e não tem uma visão de mundo ampliada, né, para perceber essas conexões, é o que está fazendo com que algumas autoridades tenham que mudar o seu discurso. Porque agora elas estão percebendo que, através da dor no bolso, o que eles falavam e faziam tem reflexo prático. E essa pressão do consumidor é fundamental para a gente buscar a preservação do nosso meio ambiente. Eu tenho percebido, inclusive, o Bolsonaro parece estar mais paz e amor, parece, né? O Bolsonaro nos últimos dias está mais bolsonarinho, paz e amor, parece, né? Não sei o que está acontecendo, né? Vamos dar glória a Deus por isso, né? Espero que assim continue, né? Mas eu acredito, Renato, que um pouco disso é o reflexo exatamente dessa pressão. Você sabe que, por exemplo, semana passada teve uma carta de vários empresários brasileiros, inclusive bancos, hein? Olha só como o mundo está mudado. Bancos cobrando do governo brasileiro uma posição clara em relação ao desmatamento, porque eles perceberam que os investidores não querem trazer dinheiro para o Brasil, porque o Brasil não está levando a sério a questão da preservação ambiental. Olha como o mundo está mudando, né? E essa visão de mundo que falta ao senhor Bolsonaro. Ele tem uma visão muito pequena de mundo, muito focada naquele grupinho que ele escuta, que é um pessoal ignorante, né? Que não tem uma visão de mundo ampliada, enviesada, e ele acredita que com aquilo é suficiente para governar um país desse tamanho. Ou seja, falta ele um pouco de inteligência cognitiva, eu diria. Não, mas emocional, então, nem se fala. Nós dissemos aqui que ele estava estagiando. Parece que ele está dando alguns passos aí no sentido de melhorar. Olha só, o César dizendo, só que no Brasil tudo está desconectado. Cada um quer puxar para o seu lado e não consegue andar para frente. Tem também, se as pessoas não se unirem também, né, o Emerson? Como você está dizendo, por exemplo, um puxa para um lado, eu acho que tem que consumir mesmo, não está nem aí. O outro puxa para o outro, não, a gente tem que valorizar a Amazônia, tem que valorizar. Então, a união... Tem coisa que, assim, não dá para entender. Tá certo que tem as questões políticas, né? Cada um puxa pro seu lado por uma questão partidária. Isso dá para entender, tudo bem. Agora, tem coisa que não dá. Por exemplo, preservação do meio ambiente, preservação da Amazônia, preservação disso, daquilo, isso é coisa que pertence para todo mundo, né? Isso é uma coisa que todo mundo precisa defender, né? Não dá para defender e falar, não, vamos derrubar então a Amazônia. Isso não cabe no mundo atual. Exato. Né? Exatamente. A Lucilene, por exemplo... a Lucilene, só para complementar, que a Emerson está dizendo, a Lucilene já está tendo aqui em Dubai, não se vê mais tantos produtos brasileiros nas prateleiras, principalmente frutas, porque ela está lá em Dubai acompanhando, hein? Olha só, audiência internacional, viu, Emerson? Bacana. E está dizendo que não tá encontrando lá produto brasileiro, lá em Dubai. Exato. Então, pode ser reflexo já deste boicote, né? Porque o consumidor percebe que, né, não está levando a sério. E é a mesma coisa, Renato, olha só como o John Elton foi profético. É a mesma coisa que muitas empresas estão repensando suas políticas de contratação e de promoção, porque elas estão percebendo que não tem pessoas negras no seu quadro, não tem pessoas negras na sua liderança. Ou seja, é muito homogêneo o pacote dentro das organizações. E elas estão percebendo que ou elas abraçam a diversidade e a inclusão, ou elas também serão boicotadas. Por quê? Porque a população, de uma forma geral, ela quer inclusão, ela quer se ver representada. E quando ela não enxerga isso, a força que ela tem é através do consumo, porque dói no bolso, né? À medida que eu não compro mais o seu produto, porque você tem práticas racistas, porque você tem práticas de destruição do meio ambiente, porque você não preserva a vida,
Cara, olha, isso é uma punição das mais severas, né, que o consumidor tem à sua disposição. E as empresas estão antenadas a isso. Assim, principalmente, como os governos. Por quê? As empresas ainda têm um foco muito no seu mundo, né, ali no seu produto, no seu serviço. O governo não. O governo é para todos. E o governo deveria ser mais aberto do que ele tem sido. Sem dúvida. O Eduardo Amor dizendo: o número elevado de moradores de rua já vinha muito alto e só está piorando com a crise sanitária, econômica e social na situação atual. Sem dúvida, é isso mesmo que nós falamos aqui, inclusive, né? Foi toda a abordagem aqui tratada também, né, Emerson? É isso aí. E a Sandra mandando isso. Boa noite, Emerson também aqui, boa noite pra você, né? Só antes de você falar, você tá com a frase do dia aí pra falar, né? Na agulha. Hoje você tá praticamente dominando aqui, né? Ainda vai dar a frase do dia. Pera aí, só um pouquinho. Que a Marilda Hilário também entrou aqui. Boa noite, Renato. Feliz dia e noite do amigo. Pra você também, viu, Marilda? Ô, Juca, aproveitar aqui o momento aqui o momento inédito viável aqui, por favor. Marilda Hilário, né? Beijão pra Marilda, dizendo: Renato, por favor, manda um abraço pro pessoal. Abraço, viu, Juca? Pessoal de Mogi Mirim também tá conectado com a gente lá. Forte abraço. Abração pra essa cidade linda que eu já passei muito aí, Mogi Mirim, né? E gosto muito do time também de futebol aí do Mogi, tá? Então, parabéns aí, grande abraço pra essa cidade linda do interior de São Paulo, Mogi Mirim. E com a gente também o Francisco Santos, mandando boa noite, Renato e equipe. Mandar um abração aqui também pro Chicão, meu amigo também. Um forte abraço. Hoje é dia do amigo, todo mundo é amigo aqui. É amigo mesmo, não é só amigo da boca pra fora, não. E o Francisco dizendo: acho que o presidente tá aprendendo a governar. Ó, tá complementando aí o que você tá dizendo, viu, Emerson? E também a Fátima Vieira com a gente, Juca. Um Beijão pra Fátima também, ó. Feliz dia do amigo. Muito obrigado, viu, Fátima? E feliz dia do amigo pra nós. Boa semana pra você e pra nós aqui, pra todos. A Lucilene Ramos mandando parabéns pra você, viu, Emerson? Pela sua lucidez e pela participação excelente no Radar Paulista. Muito obrigado. Aí, bacana, Lucilene. Olha, audiência internacional ainda com parabéns, hein, ô Emerson? Tamo bem na fita, hein, Renato? Não vou aumentar salário de ninguém não depois, viu? Aí, ó. Cadê a sonoplastia agora? Bom, e qual que é a frase do dia? Olha, depois de quase uma hora, qual é a frase do dia? Vai. Renato, bom, já que estamos falando, né, que os canibais precisam aprender a comer com garfos, que isso é um processo evolutivo e que já tem 23 anos que foram faladas essas ideias, a gente precisa parar de errar e começar a acertar mais. Então a frase é o seguinte: errar é humano, mas quando a borracha se gasta mais depressa que o lápis, você está certamente exagerando. Tá certo. Aí porque aí também tá errando de... Opa! Aí o erro também tá passando os limites, né? Exatamente. É muita borracha pra pouco lápis, sei lá, né? Exatamente. Borracha pra pouco lápis. Tá certo. E aí o César também falando, né? Inclusive o César, ele criou um slogan pra você, viu, Emerson? Tá aqui, ó. Emerson W. Dias, esse sabe muito. The best of the best. É isso aí. Bacana, Emerson. Deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes e internautas. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais, é só procurar O Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube. O canal Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às segundas-feiras no Radar Paulista. Tá certo, Emerson. Eu te aguardo então segunda-feira, né, novamente, com mais um Momento O Inédito Viável. É a segunda, Renato? Valeu.